Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, todos em casa se cuidando. Quem tiver que sair para trabalhar, porque às vezes a gente também está precisando, espero que estejam todos se cuidando. Vamos lá para a nossa aula número 12. E do que será que nós vamos falar hoje? Antes de eu contar do que nós vamos falar, vou dar uma pista. Olhem aqui na minha mesa. O que eu trouxe para enfeitar o nosso cenário, para criar essa temática aqui para a nossa aula hoje? Eu trouxe um baú, que lembra baú de vovó, né? Que as vovós gostam de guardar costura, essas coisas. Trouxe as duas canequinhas de chá e do lado de cá eu trouxe duas bonecas. O que será que representa? Coisa da vovó aqui e coisa de criança aqui. Tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, preste atenção. Antes disso, já pegue seu caderno, coloque lá a data de hoje e já vai uma pista do que nós vamos falar hoje. Olha lá. Anote lá a data, aula número 12 e o nosso tema, idoso. Mas você está vendo ali que eu coloquei um ponto de interrogação na palavra idoso? Isso quer dizer o quê? Idoso? Eu estou perguntando, de que idoso nós vamos falar? Quem é essa pessoa que a gente vai conversar hoje? Estas pessoas. Anotou aí? Um minutinho para você anotar. Vamos pensar um pouquinho. Do que é que nós vamos falar? Eu já disse, nós vamos falar do idoso. Mas nós vamos falar especificamente do Estatuto do Idoso, que com certeza vocês já ouviram falar, as professoras já conversaram sobre isso com vocês lá na escola, que é uma das grandes leis que nós temos. E nós vamos discutir um pouquinho isso hoje. Mas antes da gente falar do estatuto, nós vamos pensar um pouco sobre o que é ser idoso. Quando eu mostro esta imagem para você, o que é que você lembra? Do que será que a gente lembra quando a gente vê esta imagem? De alguma coisa que ficou no tempo. Hoje são poucos telefones desses que a gente encontra por aí, funcionando, menos ainda. Hoje a gente encontra muitos como decoração, coleção, mas quando a gente vê um telefone desse, o que a gente lembra? Eu, por exemplo, lembro que quando eu era mocinha, tinha um desse lá em casa e a mãe ainda colocava um cadeado que era pra gente não ligar, porque a gente era jovem, a gente ligava pra rádio pra pedir música e não podia porque pagava a ligação, era caro que é uma coisa, tinha até um cadeado. Então isso, quando eu olho, eu lembro de uma parte da minha vida que era uma parte muito boa, me remete a um tempo que passou, mas passou e deixou marcas boas, Quando eu vejo essa aqui, aí sim, aí a gente tem memórias boas, Quando a gente vê essa máquina de costura, em muitas casas ainda tem, Hoje usadas como decoração, vira uma mesa, Um enfeite, mas essas máquinas, quem tinha uma máquina dessa há muito tempo atrás, era uma pessoa chique, Porque eram máquinas muito caras. E hoje, se a gente for comprar uma dessa, tá muito cara, Ainda. Por quê? Porque hoje ela é uma relíquia. E essa máquina também, o que traz para você? Quem teve uma dessa?
Quem teve na casa da avó, ou a mãe que teve, ou você mesma, né? Pode ser que tenha tido uma máquina dessa. A minha avó era costureira e ela tinha uma dessa. E ai do neto que chegasse perto, não podia mexer, né? Nem pensar. Então isto também é uma outra imagem que eu trouxe que traz o que nós chamamos de memória afetiva. O que é a memória afetiva? É quando eu vejo alguma coisa que me leva de volta a algum tempo, a alguma situação que a gente tenha vivido. E isto tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, porque eu comecei falando, né, dizendo que nós vamos falar do Estatuto do Idoso. E quem mais, né, para ser esse baú de memórias afetivas do que as pessoas idosas, que já passaram por muita coisa na vida, já viveram muita coisa de bom e muita coisa que também não foi legal, mas que tudo isso trouxe aprendizado. Eu vou trazer para nós agora um trecho de uma música. É uma música composta pelo Arnaldo Antunes, que diz assim: eu quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver para ver qual é. Não sei por que essa gente vira a cara para o presente e esquece de aprender que, felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Então procurem, quando vocês tiverem um tempinho, procurem essa música do Arnaldo Antunes. É uma música bem longa, mas ela é muito bonita. O nome é Envelhecer, o nome da música. E ele fez justamente para que a gente pense nessa etapa da vida. O que é o envelhecer? Quando a gente começa a envelhecer? Na hora que a gente nasce, né? A partir do momento que você nasceu, a gente está crescendo, mas isto é um envelhecimento. A gente vai indo, não é isso? E ele diz na música, o que me chamou a atenção, é que diz assim: eu quero ver o que é envelhecer. Como é envelhecer? A gente não sabe. E tem uma receita? Não. Cada um de nós envelhece de uma maneira, mas o envelhecer hoje, ser idoso nos dias de hoje, está bem diferente do que ser uma pessoa idosa nos tempos em que eu tinha meus avós, por exemplo. O que é o idoso hoje? O idoso hoje tem uma vida diferente, faz coisas diferentes e tem um olhar diferente de toda a sociedade. Nós vamos ver um vídeo agora, que é rapidinho, que fala um pouco disso, né? Principalmente neste momento que nós estamos passando agora da pandemia, ok? Vamos ver um pouquinho o vídeo, daí a gente volta a conversar. Pessoas idosas em distanciamento social, especialmente aquelas com problemas cognitivos como demência, podem ficar ansiosas, estressadas, com medo e ter insônia. Por isso, é importante equilibrar notícias e entretenimento. Sugira passatempos, como participar de grupos de amigos e familiares nas redes sociais, assistir filmes e novelas, ouvir música, fazer trabalhos manuais. Converse com as pessoas idosas sobre a importância de ficar em casa nesse período. Compartilhe informações simples e de fontes confiáveis sobre o novo coronavírus. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Muito bem. Viram o vídeo? Que interessante? Esse é um vídeo do Ministério da Saúde, onde ele diz que com pequenos cuidados você demonstra um grande amor. Amor por quem? Pelos idosos que convivem com a gente, né? Quem são esses idosos que convivem conosco? Pais, avós, né? Nós mesmos já com a idade avançando, né? Logo estamos todos aí nessa faixa etária. O vídeo nos diz, né, o que é importante a gente cuidar com os idosos nesse momento da pandemia. Porque o sair de casa está muito mais perigoso para as pessoas idosas, né? A alimentação é preciso que seja pensada, bem organizada, uma alimentação saudável, cuidar muito, muito da saúde dos nossos idosos neste momento, principalmente. Por quê? Porque é um momento em que, quanto menos a gente precisar
procurar uma unidade de saúde, ir a um posto de saúde, ir a um hospital, mais seguro para nós, né? Então o vídeo trouxe algumas ideias de como a gente cuidar e o que fazer com os idosos neste momento, né? Mas vamos ao nosso assunto, então vamos falar um pouquinho mais do nosso assunto hoje, tá? Sobre esse idoso. O que nos diz o IBGE sobre os idosos? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos diz que até 2043, ou seja, que nos próximos 20 e poucos anos, 1/4 da população deverá ter mais do que 60 anos. E a população jovem de pessoas até 14 anos será apenas 16% da população. Vejam o que isso quer dizer, né? Que daqui a algum tempo, nós já temos hoje muitos idosos no país. E daqui a algum tempo, a nossa população será, em sua maioria, pessoas idosas e menos jovens. Por isso que é muito importante, e que a gente já tem o Estatuto do Idoso, é tão importante que se faça cumprir esse estatuto. E tudo que diz lá, todas as leis que protegem, que cuidam, né, e que zelam pela saúde e pela vida das pessoas idosas. O IBGE nos diz também que desde 1940, a expectativa de vida já aumentou em torno de 30 anos. O que isso quer dizer? Até algum tempo atrás, a gente chegava ali nos 40, né, 45, 50 anos, a gente dizia que uma pessoa de 50 anos era uma pessoa idosa, né? Hoje, uma pessoa de 50 anos é uma pessoa ativa, que trabalha, cuida dos filhos. As pessoas, né, começaram a ter seus filhos mais tarde, então estão sendo mães mais tarde, avós mais tarde. Os avós que nós temos hoje são avós ativos, que trabalham fora, cuidam da casa, da família, né? Então, isso tudo fez com que esse idoso se tornasse uma pessoa que merecia um olhar diferente da sociedade, um olhar de cuidado. Porque hoje, vejam, essa expectativa de vida aumentou em 30 anos. Isso quer dizer o quê? As pessoas hoje estão vivendo mais, estão falecendo mais tarde. E vivendo mais, a gente precisa viver melhor, não é? O IBGE nos diz também que o Brasil tem 28 milhões de idosos, né? População, parte grande da população, 13%. E tende a dobrar esse número nas próximas décadas, que é o que a gente já falou ali. Então vejam, 28 milhões de pessoas na faixa de idade considerada idoso. É uma parte grande, é uma fatia grande da população que precisa de cuidado, de um olhar especial, né? Então nós vamos ver o que nos diz o Estatuto. Vamos começar brincando um pouquinho? Olha que interessante essa tirinha que eu trouxe para vocês. O Estatuto do Idoso diz, né, o Estatuto diz que todo idoso tem direito a atividades de lazer. Por falar nisso, cadê o vovô? Isso, olha lá o vovô com a prancha, indo fazer, né, praticar um surf com a prancha dele lá. Coisa que a gente não imaginava. Um vovô fazendo surf. Hoje os vovôs estão bem ativos, né? O Estatuto diz isso realmente, que uma das coisas que é garantido ao idoso é o direito a ter uma vida saudável. E uma vida saudável, ela vem a partir de atitudes saudáveis, tanto deste adulto quanto das pessoas que o cercam. Então aqui nós vimos na tirinha que ele tem direito a uma atividade de esporte, de lazer, uma atividade física. O que mais que um idoso pode fazer? Vamos ver? Pode cantar, né? O idoso pode dançar, expressar a sua fé, seja ela qual for, aquilo em que ele acredita, ele tem o direito de expressar essa fé, ele tem o direito de praticar esportes, de lazer, seja lá como ele quiser, se divertir, se distrair, direito a trabalhar, né?
e principalmente o direito de receber carinho, cuidado, né? Uma atenção especial da família para que esse idoso consiga adiantar o tempo, né? Envelhecer com segurança. Isso tudo é o que nos diz o Estatuto do Idoso. Vamos ver direitinho, então, o que é que o Estatuto nos diz. O Estatuto foi criado em 2003. Ele começou a ser pensado bem antes, mas em 2013 ele ficou pronto e ele define uma série de leis que garantem a segurança das pessoas idosas. Em 2017, foi feita uma outra lei que define que entre os idosos de 60 anos, a prioridade é dada sempre aos idosos maiores de 80. Então, se eu tiver vários idosos, né, prioridade sempre acima de 80 anos. E em 2019, tivemos um projeto de lei que alterou a legislação vigente para que as pessoas passem a ser consideradas idosas a partir de 65 anos. Então, quando a gente pega o Estatuto do Idoso, está escrito lá que é considerado idoso a pessoa a partir dos 60 anos. Porém, desde 2019, a lei teve uma alteração e a pessoa é considerada uma pessoa idosa a partir de 65 anos. Tudo bem até aqui? Então, isso tudo é o que nos diz o Estatuto. E quais são os direitos fundamentais da pessoa idosa? O que diz lá no Estatuto sobre esses direitos? Então, é garantido, o Estatuto garante aos idosos o direito à vida, direito à liberdade, respeito e dignidade, direito a receber alimentos se não tiver condições financeiras para se sustentar, direito a cuidados de saúde, a educação, cultura, esporte e lazer, direito à profissionalização e ao trabalho, à previdência social, à assistência social, à habitação e ao transporte. Então vejam, todos esses direitos que nós falamos, esses são os direitos da pessoa idosa e esses direitos estão lá no Estatuto do Idoso. São direitos garantidos por lei. E quando eu digo que um direito é garantido por lei, o que acontece com quem não cumpre a lei? Nós temos punições. Punição a quem violar. Então, quem não respeita o Estatuto do Idoso sofre punições, porque afinal é lei. E outra coisa importante é que filhos maiores de 18 anos são responsáveis pelo bem-estar e pela saúde dos idosos, dos pais e avós. Então, isso é uma coisa importante da gente saber, né? A pessoa idosa tem todos esses direitos que nós conversamos. E esses direitos têm que ser assegurados pelo serviço público e pela família. Então, é importante, quem tem idoso, pessoas idosas na família, tem que estar de olho se todos esses direitos estão sendo garantidos, não é? E outra coisa, políticas de atendimento ao idoso. O Estatuto prevê que se a família não consegue garantir todos esses direitos à pessoa idosa, nós temos que procurar ajuda, porque tanto o governo quanto a sociedade civil tem que cuidar para que esse estatuto esteja sendo cumprido, com a aplicação de políticas sociais, a execução de programas de assistência social, ações de prevenção e atendimento para os idosos que sejam vítimas de maus tratos, abusos e qualquer outra forma de violência. Localização de parentes ou responsáveis pelo idoso. É muito comum o abandono de pessoas idosas. E aí, tanto a sociedade quanto os governos, os serviços públicos, têm sim, segundo o Estatuto, a obrigação de localizar os parentes e os familiares. Serviço de proteção jurídica e ações destinadas a conscientizar a sociedade sobre a necessidade de cuidados com os idosos. Por isso, nós temos o Estatuto que garante que a sociedade saiba certinho o que tem que fazer para cuidar dos seus idosos.
E se a gente não faz isso? Eu falei ainda há pouco. Não cumprir a lei quer dizer o quê? Crime, né? E quando a gente fala crime contra o idoso, olha aqui o que eu trouxe para a gente ver. É importante saber, sim, que se a gente tiver com um idoso atitudes discriminatórias ou humilhantes, não prestar assistência a um adulto que esteja em perigo, abandoná-lo ou colocá-lo em situação de risco, a pena prevista na lei é uma pena de 6 meses a 1 ano de prisão, né? E isto, quando eu digo aqui não prestar assistência ao idoso, não somente a família. Qualquer pessoa que saiba que o idoso está em situação de risco tem o dever, sim, de denunciar e procurar proteção para esta pessoa. Abandono de idoso em hospitais, infelizmente acontece e muito. Família que abandonar o idoso no hospital, a pena é de 6 meses a 3 anos de prisão. Não é porque eu deixei no hospital, que está bem cuidado, que eu vou deixar lá. O idoso é responsabilidade da família. Então, a família que abandona está infringindo a lei, está cometendo um crime, sendo assim, tem que ter a punição. Exposição do idoso à situação de perigo, tá? É a pena de 1 a 4 anos se tiver lesão corporal grave. E se o idoso, por ter ficado nessa situação de perigo, vier a falecer, a pena é de 4 a 12 anos. O próprio fato de abandonar um idoso sozinho, em casa, sem cuidado, sem atenção, é expor a uma situação de perigo, né? Então tem que ter muito cuidado. Cuidado com os idosos, que são pessoas que, como nós falamos lá no começo, viveram toda uma história. Lembra o que nós falamos? Que eu lembrei lá do telefone, da máquina de costura, uma história toda que veio vindo e chegou nos dias em que esse idoso se encontra hoje. Então, esse idoso precisa de cuidado, precisa de carinho, né? E tem mais, olha aqui, olha. Apropriar-se de bens, valores ou pensão do idoso, a pena é de 1 a 4 anos de prisão. Os idosos muitas vezes têm auxílios previdenciários, aposentadoria, outros tipos de fundos de pensão. E aí as pessoas mais jovens, mas a avó não precisa, né? Deixa que eu cuido do dinheirinho da avó. Não, né? Se não for com o consentimento da pessoa idosa, eu não posso mexer, eu não posso pegar, né? Porque aí é apropriação de bens. E aí eu tenho a pena de 1 a 4 anos. Ok? Então vamos ficar sempre bem atentos a isso. Exibir informações pessoais ou caluniosas sobre o idoso, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a questão das redes sociais, né? Expor fotos, informações que vão colocar esse idoso em situação vexatória, que vão fazer com que ele vire motivo de piadas, memes e risadas. Isso tem pena de 1 a 3 anos de prisão. Respeito a esse idoso, preservar, né, a dignidade, preservar a vida pessoal desse idoso. E induzir uma pessoa idosa a abrir mão dos seus bens. Que às vezes a família, alguém da família, convence aquela pessoa idosa a doar bens, casas, dinheiro de aposentadoria, caderneta de poupança, isso também com pena de 2 a 4 anos. Se o idoso quiser fazer essa doação, né, pelas razões que ele tenha, é uma coisa. Agora, induzir é crime. Então vejam como é importante que a gente conheça isso. Porque às vezes na nossa família tá tudo bem, a gente tá ali cuidando do nosso idoso. Tá tudo tranquilo porque conhecemos o estatuto e agimos como temos que agir. Mas entra também aquela questão de que não podemos ser negligentes quando vemos e conhecemos alguma situação que precise desses cuidados. Então, se eu conheço na minha rua, nos meus contatos, no trabalho, algum adulto, né, algum idoso que está em situação de risco, em situação de violação de direitos, eu tenho sim que denunciar,
ok? E lembram lá no começo, quando eu falei que muito hoje já está sendo pensado diferente para o idoso? Olha que interessante que eu trouxe aqui. Nós temos, desde 2019, foi obrigado a ter o estacionamento regulamentar para o idoso, né? Até um tempo atrás, olha a primeira imagem ali, o estacionamento reservado para idoso, olha a figura ali do vovozinho, né? Bem, já com probleminha nas costas, com a bengalinha, aquele chapéuzinho. Foi mudado para esse outro, né? Que já é uma figura diferente, tá ali com a bengalinha, mas já está com a saúde um pouco melhor. E está sendo, desde 2019, estudada essa outra placa para ser a placa oficial do estacionamento regulamentar para pessoas idosas, ou seja, mais de 60. Não está aprovado ainda em função da lei de 65 anos. Então, esse aqui ainda vai, né, sofrer alteração. Mas por que isso é importante? Por que as pessoas fizeram essa proposta de mudar essa placa, né? Pela questão do estereótipo mesmo. Aquilo que nós falamos lá no início. O nosso idoso hoje é um idoso ativo, que trabalha, que sai de casa, né, faz seu esporte, não mais aquele idoso, né, que precisa da bengalinha necessariamente. Não é isso? Então, o idoso hoje tem um perfil diferente, ok? E eu trouxe também, isso aqui a gente já conhece bem, que é o cartão credencial de vaga especial, para a gente lembrar que quem tem que usar vaga especial de idoso é a pessoa idosa, né? Não é qualquer pessoa que pode usar, ok? E para encerrar a nossa aula hoje, eu trouxe um trecho de uma música que vocês com certeza conhecem. Mas eu vou fazer a leitura, porque eu quero que, enquanto eu vou fazendo essa leitura, vocês vão pensando comigo. É preciso saber viver. É uma música do Roberto Carlos que já foi gravada por muita gente. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Essa música é muito bonita, né? Ela é muito usada em campanhas para conversas sobre os idosos, principalmente ali quando ela diz, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Por isso que eu fechei com ela a nossa aula de hoje. Você, estudante da EJA, né? É importante que a gente se cuide hoje para mais tarde não sofrer. Para que quando a gente entre nessa faixa etária considerada, né, idosa, para que a gente não sofra, para que a gente conheça os nossos direitos. Ok? Eu me despeço por aqui e vou deixar vocês com mais um vídeo parecido, mas não igual àquele que nós vimos no início da aula. E esse agora é uma dica para quem cuida de pessoas idosas, familiares, cuidadores, né, amigos. É importante. O que a gente pode fazer para melhorar a vida dos nossos idosos nesse momento de pandemia? Ok? Eu fico por aqui, desejo a todos vocês uma boa semana, se cuidem, fiquem bem e a gente se vê qualquer hora dessa. Cuidar de idosos é um ato de amor. Neste momento em que eles estão vulneráveis à pandemia do coronavírus, é importante manter uma alimentação saudável e de qualidade. Preparar as refeições, cuidar da casa, brincar com o animal de estimação, estimula a atividade física sem sair de casa. Se ela ou ele fizer uso de medicação, tenha em quantidade suficiente para 2 semanas ou mais, mantendo o acompanhamento à distância pela equipe de saúde. Se o idoso morar só, faça-se presente por telefone ou mensagens, sugerindo atividades como leitura, ouvir música, assistir filmes. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Cuide-se, você também.